E aí pessoal, tudo bem com vocês? Moçada, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula de História do Brasil e na aula de hoje a gente dá início à História do Brasil Império. Na última aula nós vimos como as revoltas nativistas e as revoltas separatistas influenciaram o declínio do sistema colonial. E hoje, galera, a gente vai ver como que dá início ao Império no Brasil. Tudo bem? Para a gente trabalhar isso, nós vamos analisar dois momentos históricos, que é o período joanino, certo? E a independência do Brasil. Beleza, meus queridos? Então você já sabe, se acomoda, pega o teu caderninho do Mickey e o teu marca-texto verde-limão e bora para a aula. Meus queridos, o período joanino ele vai de 1808 até 1821 e é bem simples de entender esse momento. Você só tem que lembrar que o período joanino ele inicia com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ah, professor, mas por que eles vieram para cá? Realmente não faria sentido a família real vir para o Brasil a troco de nada. Mas olha só, a Europa vive um contexto no qual Napoleão Bonaparte estava fazendo uma baguncinha nos países europeus, tudo bem? E Portugal não ficou de fora disso. O que acontece, meus queridos? A França estava em treta com a Inglaterra, tudo bem? E o Napoleão falou assim, qualquer nação que fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir, certo? Se vocês estão lembrados, na última aula eu falei sobre um tratado de Methuen, que era o tratado entre Portugal e Inglaterra. Nós também conhecemos esse tratado como Tratado Panos e Vinhos. Tudo bem? O que acontece? Esse tratado fazia com que Portugal tivesse uma dependência da Inglaterra. Então Portugal não tinha condições financeiras de romper esse comércio com a Inglaterra, tudo bem? E é claro que o Napoleão não queria nem saber. Então olha só, o rei de Portugal, Dom João VI, ele decide abandonar Portugal e fugir para o Brasil. Claro que ele contou com a escolta da Marinha Britânica. Tudo bem? Mas olha só, ele não veio sozinho. Ele trouxe, além da família, muitos cidadãos portugueses. Porque, claro, estava todo mundo com medo do Napoleão Bonaparte. Vocês vão estudar isso ainda, provavelmente em História Contemporânea, todo esse rolê que o Napoleão fez na Europa ali no século XIX. Tudo bem, meus queridos? Então, olha só, de modo geral, a família real ela desembarcou num primeiro momento ali em Salvador, para conhecer a primeira capital da colônia, para fazer uma média com o pessoal que estava aqui no Brasil, certo? Boa parte da população desembarcou lá na Cidade Maravilhosa, lá no Rio de Janeiro, tudo bem? Posteriormente, é claro, a família real foi para o Rio de Janeiro, que nesse contexto já era a capital da colônia. Tudo bem, meus queridos? Mas olha só, galera, a vinda da família real para o Brasil vai começar um período de rivalidade entre Portugal e Brasil, entre brasileiros e portugueses. Como assim? Você já ouviu aquela história de que o cara mal chegou e já quer sentar na janelinha? Foi exatamente isso que aconteceu com Portugal. Para vocês terem uma ideia, os portugueses, quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão ocupar os melhores cargos públicos, certo? Alguns brasileiros vão ser retirados de suas residências para que essas residências sirvam de moradia para os portugueses. Olha que bizarro. E é claro, moçada, se a gente pensar na nossa última aula sobre revoltas nativistas e separatistas e pensar naquele contexto de insatisfação com a metrópole, que no caso é Portugal, e agora com a metrópole no Brasil, toda essa insatisfação popular vai fazer com que cada vez mais tenha-se essa ideia de independência do Brasil. Tudo bem? Então vocês têm que entender nesse momento que os brasileiros que viviam na colônia estavam putaços com os portugueses que chegaram se folgando. Beleza? Maravilha! Entendemos como que a família real chega e por que ela chega aqui no Brasil. Agora a gente tem que entender que Dom João não sabia quanto tempo ele ia precisar ficar aqui no Brasil. Nesse sentido, a gente vai ter um processo de, entre aspas, europeização do Brasil, certo? Que vai ser, por exemplo, a criação de universidades, bibliotecas, teatros, espaços de sociabilidade que eram característicos do Velho Mundo, tudo bem? Lá da Europa. Então você imagina, o rei de Portugal está fugindo de Portugal e ele vai para a colônia. Só que ele vai tentar buscar uma característica europeia, ele vai tentar deixar o Brasil com uma cara de Europa para que ele, a família real e os europeus que estão aqui se sintam em casa. Tudo bem? Então olha só, é nesse contexto que se cria a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina da Bahia. Percebam, moçada, até esse momento, até 1808, o Brasil era apenas uma colônia de exploração de Portugal. Tudo bem? A partir da vinda da família real para o Brasil, do ponto de vista português, eles estão civilizando o Brasil. Tudo bem? Eles estão dando uma cara de Europa para o Brasil. Vamos lembrar que numa lógica eurocêntrica, o centro do mundo naturalmente seria a Europa.
Então todas as pessoas civilizadas estão na Europa. As colônias, nesse contexto aqui, eles entendem como simplesmente um objeto de exploração, tudo bem? E não era diferente com a colônia portuguesa aqui no Brasil. Entretanto, com a vinda da família real, essa colônia de exploração passa a ganhar uma nova cara. Certo, meus queridos? Bem tranquilo, não tem segredo nesse sentido. Moçada, agora pega o seu caderninho e faz uma estrelinha do lado e assinala com o marca-texto, porque isso é bem importante. Olha só, aconteceu um processo logo que a família real chegou no Brasil, que foi a abertura dos portos para as nações amigas. O que isso significa? Que agora as nações amigas de Portugal, portanto amigas do Brasil, podem fazer comércio diretamente com o Brasil, sem precisar ter o intermédio de Portugal. Tá, professor, mas o que isso significa? Por que isso é tão importante? Olha só, temos a partir disso o fim do pacto colonial. Putz, professor, o que é pacto colonial mesmo? Olha só, no pacto colonial, somente a metrópole vai ter o benefício de todo o processo econômico da colônia. Então, numa lógica do pacto colonial, toda e qualquer relação comercial brasileira deveria antes passar pelo intermédio de Portugal, tudo bem? Quando a família real vem para cá e abre os portos às nações amigas, é o fim do pacto colonial, porque o Brasil vai poder fazer comércio diretamente com esses países. Tudo bem, moçada? Não tem segredo, isso é bem importante. Olha só, galera, isso vai acontecer principalmente porque a família real estava no Brasil. Então não faz sentido enviar lucro para Portugal. Não tem lógica enviar o lucro proveniente da colônia para Portugal, sendo que a família real está aqui, sendo que o chefe de Estado português está aqui, beleza? Galera, isso vai ser um avanço no processo de independência. A gente tem que entender que, desde a nossa última aula, e agora o período joanino, a gente está falando de um processo de independência. A independência não aconteceu da noite para o dia. A independência foi se desenhando ao longo do final do século XVIII para o começo do XIX. Certo, meus queridos? É importante que vocês entendam que a independência do Brasil ela é fruto de um processo. Certo? Esse processo que a gente está analisando agora. Moçada, naquele mesmo pique, faz uma estrelinha, marca com seu marca-texto, porque isso é bem importante. Nesse contexto, galera, por volta de 1810, Portugal vai assinar o Tratado de Comércio e Amizade, que foi um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra, e a partir desse tratado, todos os produtos britânicos que chegavam ao Brasil, eles chegavam com menos impostos, certo? Então digamos que os produtos que vinham da Inglaterra chegavam aqui com 16% de imposto, e os outros países que mandavam produtos para cá, o imposto era de mais ou menos 20, 30%, tudo bem? Isso significa o quê, moçada? Que nesse momento Portugal tem uma relação comercial com a Inglaterra. Só que o rei de Portugal está no Brasil. Então as relações comerciais estão sendo feitas entre Brasil e Inglaterra. Isso significa, meus queridos, que quando o Brasil for independente, ele vai herdar essa relação comercial com a Inglaterra. Tudo bem, meus queridos? Se liga, moçada. Essas duas medidas, a abertura dos portos às nações amigas, o Tratado de Comércio e Amizade, olha só, eles vão antecipar o processo de independência do Brasil, tudo bem? Muito importante isso, marca uma estrelinha do lado. E nesse sentido, quando o Brasil se fizer independente, ele vai trocar uma dependência política de Portugal por uma dependência econômica da Inglaterra, tudo bem? Então ele vai ser politicamente independente, mas ele vai ter uma dependência comercial e econômica da Inglaterra, da mesma maneira que Portugal tinha a dependência da Inglaterra. Maravilha, moçada! É nesse contexto também, ali por volta de 1808, logo que a família real chega no Brasil, eles vão criar o Banco do Brasil. Porque vamos pensar, a família real está no Brasil, parte da elite portuguesa está no Brasil, faria sentido esse pessoal que está aqui no Brasil enviar dinheiro para os bancos portugueses, sendo que Portugal está cercado pela França? Não tem lógica. Portanto, os portugueses que estão aqui no Brasil, eles não podem utilizar o Banco de Portugal, certo? Por isso a necessidade de criar um Banco do Brasil. E esse tal Banco do Brasil, ele é bem famoso, né? Ele existe até hoje. Percebam que o Banco do Brasil é uma herança desse período de transição do momento colonial brasileiro para o momento do Império, tudo bem? Então olha só, moçada, a partir desse momento, o Brasil vai começar a ganhar um status de nação, certo? Ele vai deixar aos pouquinhos de ter características coloniais. Veja, o Brasil já tem um banco, o Brasil já tem relações comerciais com outros países, tudo bem? Meus queridos, vai ser nesse momento que nós vamos ter a questão da anexação da Cisplatina.
Entendam a Cisplatina como a atual região do Uruguai, tudo bem? Isso foi uma espécie de resposta a Napoleão Bonaparte. Mas por quê, professor? Porque olha só, Napoleão tinha invadido a Espanha, tudo bem? E como a região da Cisplatina era de colônia, isso era uma colônia espanhola, o Brasil foi lá e anexou essa região para meio que peitar o Napoleão, tudo bem? É claro que além disso tinha todo o interesse econômico na região da Cisplatina. Tudo bem? No período do Império, o Brasil vai perder a região da Cisplatina, como vocês sabem, hoje é o Uruguai. Certo, moçada? Galerinha, olha só. Na aula passada, nós analisamos algumas das revoltas separatistas. Tudo bem? Aquelas revoltas que tinham por objetivo criar uma parte do país independente. E eu acabei não falando da Revolução Pernambucana, porque a Revolução Pernambucana faz mais sentido no contexto do período joanino, tudo bem? Então a Revolução Pernambucana ela acontece ali por volta de 1817. E como é que aconteceu esse rolê? Primeiro a gente tem que pensar que são brasileiros, olha só, insatisfeitos com os portugueses. Então nós temos membros de uma elite pernambucana insatisfeita com o governo de Dom João VI. Então a ideia do pessoal era criar uma província independente, uma província de Pernambuco, que fosse independente do Brasil. Tudo bem? Adivinha de quem que eles vão sofrer influência? Exatamente, da independência dos Estados Unidos. E é claro, de todo aquele ideário iluminista que se cria após a Revolução Francesa e assim por diante. Tudo bem? Então olha só, o pessoal de Pernambuco, ele tinha severas críticas às extravagâncias que a família real portuguesa fazia aqui no Brasil. Então o pessoal de Portugal veio para o Brasil e começou a gastar muito recurso brasileiro. E os pernambucanos ficaram putos com isso. Só que é claro que o governo português vai reprimir violentamente essa revolução, certo? Então assim, moçada, a Revolução Pernambucana, por mais que ela não tenha dado certo, precisamos compreender a Revolução Pernambucana como sendo um movimento de uma elite brasileira contra as extravagâncias de uma elite portuguesa. Tudo bem? E é aquilo que eu falei para vocês. Nesse momento, o Brasil está contra Portugal. Os brasileiros estão tretando com os portugueses. Tudo bem? E olha só, meus queridos, é num contexto que Napoleão já tinha sido derrotado na Europa, certo? Os países europeus estavam rearticulando uma reestruturação depois da derrota de Napoleão, que no Brasil vai começar a missão artística francesa, que foi basicamente a chegada de artistas franceses ao Brasil, para que esses artistas pudessem dar início à formação de uma academia de belas artes, tudo bem? Uma vez que toda nação, todo país desenvolvido, né, todo país civilizado, do ponto de vista europeu, tinha um movimento artístico próprio, certo? Então os portugueses vão buscar nos artistas franceses uma inspiração e um pontapé inicial para que se crie essa escola, essa academia de artes brasileira. Tudo bem? Mas isso é importante porque, olha só, o Brasil, nesse contexto, ele está cada vez mais se consolidando como uma nação. Portugal está dando um tiro no próprio pé, porque a partir desse momento, Portugal não vai mais conseguir dominar o Brasil, certo? A partir desse momento, se está se consolidando uma elite brasileira que vai ser severamente contra Portugal. Beleza, meus queridos? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, olha só, galera, chegamos num momento bem importante. Quando Napoleão foi derrotado na Europa, foi firmado o Congresso de Viena. E esse congresso acabou devolvendo os países que foram dominados por Napoleão. Como assim, professor? Olha só, vamos supor que Napoleão tenha invadido a Espanha e, portanto, ele destituiu o rei da Espanha, certo? A partir do Congresso de Viena, a Espanha seria devolvido para o rei, tudo bem? E as coisas voltariam ao normal. Isso aconteceu com diversos países, exceto com Portugal. Então o Congresso de Viena ele acabou decidindo que o Dom João não merecia Portugal, porque Dom João não lutou contra Napoleão. Dom João simplesmente fugiu. De fato, ele foi um bundão, ele fugiu para a colônia, certo? E olha só, qual que foi a saída do Dom João para não perder Portugal? Ele elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, lá em 1815. Então, olha só, elevando o Brasil à condição de reino, ele usou a justificativa de que ele não havia fugido de Portugal, certo? Como agora o Brasil também fazia parte do reino de Portugal, significa que Dom João estava no seu reino, significa que ele não havia fugido. Garoto esperto, né? O que é importante a gente entender nesse momento? Dom João não perde Portugal, mas ele caminha a passos largos para perder o Brasil, tudo bem? A partir dessa elevação do Brasil à condição de Reino Unido, o Brasil deixa oficialmente de ser colônia e ele passa a ser reino.
Isso é muito importante, galera, quando a gente pensa num processo de independência, num processo de separação de Portugal. Só que nem tudo são flores para o titio Dom João, esse moço bonito. O que acontece? Em 1820 tem a Revolução do Porto, lá em Portugal. Como Napoleão Bonaparte tinha sido derrotado na Europa, parte da elite portuguesa que estava no Brasil acovardada acabou voltando para Portugal, tudo bem? E o que esses caras queriam? Eles queriam que a família real retornasse para Portugal e, olha só, recolonizasse o Brasil. Então essa elite portuguesa quer a família real de volta em Portugal e que a família real volte a colonizar o Brasil. Essa elite, ela ameaçava destituir do cargo de rei Dom João, caso ele não voltasse para Portugal, tudo bem? Por outro lado, a elite brasileira, que cada vez mais se consolidou no período joanino, ela ameaçava realizar a independência do Brasil caso Dom João retornasse para Portugal. Então, Dom João estava naquela conhecida sinuca de bico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só que o Dom João VI era um menino muito sagaz, era um bicho velho esperto. E o que ele faz? Ele volta para Portugal, para não perder Portugal, e ele deixa o filho dele, que era o Pedro. Tudo bem? Então Dom Pedro agora está no Brasil como príncipe regente. E professor, você errou, não é Pedro, é Pedro I. Não, pessoal, ainda não. Nesse contexto, o filho do Dom João era só Dom Pedro, certo? Só Pedro. Ele só vai ser Dom Pedro I quando se consolidar o processo de independência e ele for de fato imperador do Brasil. Tudo bem? Então chegamos no período que vai ser a regência de Dom Pedro, que vai ser curta, vai ser de 1821 a 1822. Então esse foi o período no qual Dom Pedro governou o Brasil como príncipe regente, ou seja, ele não era rei. Ou seja, o Brasil foi governado sem um rei, o Brasil não é mais colônia, o Brasil é um reino, mas que não tem um rei, tudo bem? Só um príncipe regente. Quer dizer que ele não é um governante oficial, quer dizer que ele ainda responde a Dom João VI. Só que como eu falei para vocês, galera, nesse contexto, a elite brasileira está se tornando cada vez mais forte. Tão forte que eles vão criar o Partido Brasileiro, que se opunha à recolonização do Brasil, beleza? É claro que esse Partido Brasileiro ele vai ter como um dos principais objetivos que o Brasil se torne independente. E dentro desse Partido Brasileiro nós teremos duas correntes principais. Os liberais, que tinham por objetivo criar uma monarquia constitucionalista, que seria aquela monarquia que obedece uma constituição, certo? E essa constituição que essa monarquia deveria obedecer, deveria atender aos interesses da burguesia liberal brasileira, certo? Então tem uma noção de liberalismo acontecendo aqui, tudo bem? Por outro lado, teríamos a ala dos conservadores, que defendiam que Dom Pedro deveria ser o defensor perpétuo do Brasil, ou seja, o imperador perpétuo do Brasil, tudo bem? E é essa ala conservadora que até hoje, no século XXI, vai dizer que o príncipe do Brasil é o herdeiro do trono. Então são umas coisas assim que não tem lógica. Mas enfim, vamos adiante. Nesse momento, galera, vai surgir a figura de José Bonifácio. E olha só, entender a participação do José Bonifácio é tão fácil quanto o seu próprio nome. Então vem comigo, olha só. Ele foi um parlamentar em Portugal, certo? Ele foi um político em Portugal. E ele foi o principal mentor de Dom Pedro no processo de independência. Ele foi o cara que ficava atentando Dom Pedro. Vai, faz independência. Se separa de Portugal. Vai lá, se separa de Portugal. Portanto, galera, não é exagero dizer que o José Bonifácio foi um dos principais líderes no processo de independência. Tudo bem? E o José Bonifácio, ele ganhou um status, ele passou a ser interpretado como um pai para Dom Pedro aqui no Brasil. Por esse motivo, por ele ser muito próximo de Dom Pedro, ele acaba sendo nomeado como ministro do reino. Ou seja, ele era o cara aqui no Brasil mais importante depois do príncipe. E olha só, galera, nesse contexto, Portugal, a elite portuguesa e o próprio Dom João VI exigia que Dom Pedro voltasse para Portugal. E a elite brasileira fazia pressão para o Dom Pedro ficar, tudo bem? Então José Bonifácio, ele também começou a fazer uma pressão para que ele não voltasse para Portugal. Então aí a gente já percebe as intenções do José Bonifácio com Dom Pedro, que era justamente de criar um Brasil independente. E é nesse contexto, galera, que vai ter o famoso Dia do Fico, que foi no dia 9 de janeiro de 1822. Esse Dia do Fico, ele foi o momento que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil e desobedecer o papai. E desse contexto, os jornais publicaram uma possível fala do Dom Pedro, que é aquela bem famosa também. A frase é a seguinte: se é para o bem e felicidade geral da nação,
diga ao povo que fico. Meus queridos, depois disso, Dom Pedro virou um thug life. Bicho velho tava desrespeitando o pai mesmo, tava nem aí. Olha só, ele tava tão sinistro que ele criou um decreto, que foi o famoso decreto Cumpra-se. O que significa isso? A partir desse momento, todas as determinações de Portugal sobre o Brasil teriam que ser aprovadas pelo príncipe regente, que no caso é o Dom Pedro. Tudo bem? Não contente, galera, olha só, se liga, ele vai criar uma Assembleia Constituinte em junho de 1822. Professor, o que é uma Assembleia Constituinte? Quer dizer que é um grupo de pessoas que vai criar uma Constituição. Para quem não sabe, a Constituição é a carta magna de todo o país, ou seja, é a carta de leis, é a carta que rege cada país. Tudo bem? Se ele convocou uma Assembleia Constituinte, quer dizer que Dom Pedro está criando a base constitucional para um Brasil independente, certo? Então, nesse contexto, ele está indo totalmente contra a coroa portuguesa, ele está indo contra o papai. Só que a alegria do moleque durou pouco. Em agosto de 1822, Portugal manda uma carta para o Brasil e fala que não aceita o decreto Cumpra-se e que está muito bravo com a Assembleia Constituinte, certo? Então Dom João meteu o pé na porta e anulou todas as decisões do Dom Pedro aqui no Brasil. Moçada, tendo em vista que o Brasil é um território extremamente grande e possuía diversos interesses, ou seja, cada capitania, muitas vezes, ou cada estado, tinha interesses próprios. Tinha interesses que iam contra até mesmo os ideais de Dom Pedro, certo? Por exemplo, nós tínhamos a Revolução Pernambucana, que tinha uma elite que tinha o objetivo de se separar do Brasil, certo? Nós tivemos a Conjuração Baiana, que também tinha uma base ideal, certo? Temos a Inconfidência Mineira, que queria se separar do Brasil também. Então percebam que esses movimentos de insatisfação, esses movimentos separatistas, significam que o Dom Pedro ele vai precisar buscar uma mínima unidade nacional para poder fazer independência, tudo bem? Então, aconselhado pela esposa, que era Maria Leopoldina, e pelo José Bonifácio, que era o seu conselheiro, titio Dom Pedro começou a viajar por algumas regiões do Brasil, buscando o quê? Buscando apoio para o seu projeto de independência. E é nesse momento, moçada, em 1822, que nós chegamos ao ponto alto da rebeldia do Dom Pedro. Olha só, como vocês sabem, a independência do Brasil foi proclamada pelo próprio Dom Pedro, tudo bem, no dia 7 de setembro de 1822. Mas como é que isso aconteceu? Ele estava numa viagem por São Paulo, tudo bem, quando ele estava chegando ali às margens do rio Ipiranga, ele recebe uma mensagem de Leopoldina no WhatsApp. Brincadeira, galera. Um mensageiro entregou uma carta de Leopoldina, que era a mulher dele, e na carta ela dizia mais ou menos assim: Dom Pedro, lascou, teu pai tá bravo, cortou teu PlayStation, e se você não parar com essa ideia de independência do Brasil, ele vai invadir o Brasil e te dar uma surra. Mas é sério, galera, em linhas gerais, na mensagem dizia que o Brasil estava sendo ameaçado pelos portugueses. Caso Dom Pedro não parasse com essa loucura de independência, as tropas portuguesas iriam invadir o Brasil, certo? O que o Dom Pedro fez? Ele acelerou o processo de independência, meus queridos. Então ele proclamou a independência ali mesmo. É claro que o ato de proclamação da independência foi ali, só que o ato oficial foi um pouco depois, né? Olha só, a independência do Brasil ela foi reconhecida por alguns países, como por exemplo os Estados Unidos e Inglaterra. Mas por que os Estados Unidos e a Inglaterra reconheceram a independência do Brasil? Porque esses países tinham interesses econômicos aqui no Brasil, tudo bem? Então agora eles não precisariam mais ser intermediados por Portugal para fazer negócios com o Brasil. Beleza, meus queridos? Então olha só, galera, tenho certeza que vocês já viram esse quadro, essa imagem em algum lugar, que é o quadro do Grito do Ipiranga, certo? Que foi pintado por Pedro Américo, lá em 1888, muito tempo depois, da proclamação da independência do Brasil. Então olha só, nós percebemos, olhando o quadro, que Dom Pedro está ali no seu cavalo, imponente, com a espada em punho, gritando independência ou morte. Existe na historiografia um questionamento sobre essa representação do Grito do Ipiranga. Alguns historiadores dizem que esse quadro é um pouco exagerado, que na realidade Dom Pedro nem estava num cavalo tão bonito assim, dizem que ele estava numa mula, montado numa mula. Enfim, o quadro não necessariamente está representando a veracidade daquele momento. Vamos lembrar que esse foi um quadro encomendado. Tudo bem, ele compõe hoje o acervo do Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. Mas olha só, vocês concordam que a independência do Brasil é, entre aspas, o nascimento da nação Brasil, certo? Então Pedro Américo, que foi o artista, ele não poderia retratar esse momento sem expressar
esse ato com toda a grandeza. Então o que eu estou querendo dizer, moçada, é que essa pintura do Pedro Américo, ela é sim de fato questionável. Tudo bem? Claro que não convém aqui a gente entrar nesse debate, porque só para a gente falar disso eu poderia utilizar uma aula inteira. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a isso, certo? Essa pintura clássica do Grito do Ipiranga, ela na realidade, pelos historiadores, é questionável. Tudo bem, mas olha só, meus queridos, dentro desse processo de independência do Brasil, houveram alguns conflitos. É claro que a gente não pode entender esses conflitos de independência como guerras de independência, como aconteceram na América Latina, na América do Sul, tudo bem, como aconteceu num processo de revolução dos Estados Unidos, quando os estadunidenses deixam de ser colônia dos ingleses, tudo bem? De fato, o processo de independência brasileiro, ele foi muito diferente do que normalmente aconteceu aqui na América Latina, na América do Sul e assim por diante, certo? Foi um movimento que, em via de regra, não foi tão violento. Mesmo assim, moçada, algumas províncias aqui do Brasil não haviam aderido ao projeto do Brasil enquanto nação independente, tudo bem? Afinal, haviam ainda portugueses que defendiam a recolonização vivendo aqui no Brasil, certo? E é importante lembrar que, nesse contexto, o Brasil ainda não tinha um exército profissional. Dom Pedro vai utilizar de tropas mercenárias para poder conter, para poder expulsar esses portugueses que querem a recolonização, para poder conter qualquer tipo de revolta que aconteceu nas províncias, beleza? Então, meus queridos, basicamente o que é importante desse processo é vocês não confundirem o processo de independência brasileiro com movimentos revolucionários, como por exemplo a independência dos Estados Unidos. Por quê? A gente não vai entrar aqui na discussão do que é ou não revolução, tudo bem? O que vocês têm que entender é que o processo de independência do Brasil não é considerado um processo revolucionário porque não houve mudanças drásticas na lógica política, econômica e social. Beleza? Meus queridos, finalizamos a nossa aula de independência do Brasil, vimos como que isso aconteceu, vimos como que o processo de independência do Brasil foi um processo longo, tudo bem? Mas agora a gente vai dar aquela treinada. Nós vamos responder uma questão do vestibular, porque eu tenho certeza absoluta que no fim do ano você vai destruir o Enem dos vestibulares. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Olha só, a respeito da independência do Brasil, é correto afirmar que... Galera, vocês já sabem como funciona. Pausa o vídeo, tenta responder e daqui a pouco você volta para conferir o teu acerto. Beleza? Então vamos lá, galera. Letra A. Implicou em transformações radicais da estrutura produtiva e da ordem social sob o regime monárquico? Moçada, lembra que eu falei para vocês que o processo de independência do Brasil não é considerado uma revolução justamente porque ele não modifica radicalmente as estruturas. Então letra A está errada. Letra B. Significou a instauração de um sistema republicano de governo, como a dos outros países da América Latina? Essa letra B aqui é insana. O Brasil só foi se tornar república lá no finalzinho do século XIX. Tudo bem? Então letra B também está errada. Letra C. Trouxe consigo o fim do escravismo e a implementação do trabalho livre como única forma de trabalho e o fim do domínio metropolitano? Vamos lá. Primeiro, a independência não significou o fim do escravismo, porque o Brasil Império ele vai ser pautado na mão de obra escrava, tudo bem? Não implantou, portanto, a implementação da mão de obra livre, certo? Teve o fim do domínio metropolitano? Em certa medida, sim. Mesmo assim, a letra C está errada. Letra D. Implicou em autonomia política e em reformas moderadas na ordem social decorrentes do novo status político? Olha, letra D está no caminho, está bem encaminhada. Mas vamos dar uma olhada na letra E e a gente já volta. Então, letra E. Decorreu da luta palaciana entre João VI, Carlota Joaquina e Pedro I e teve como consequência imediata a abertura dos portos? Galera, a letra E também está errada, não tem nada de luta palaciana e a independência não tem nada a ver com a abertura de portos. Então a resposta que mais se aproxima do correto é a letra D. Tudo bem? Meus queridos, eu tenho certeza que vocês acertaram, tenho certeza que vocês arrasaram. Moçada, não esqueçam de fazer os exercícios que eu estou disponibilizando para vocês, isso é muito importante, tudo bem? No mais, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas. Então um beijo no coração de vocês, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!